Nossa luta não é contra carne e sangue. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo quer nos trazer aqui? O que podemos aprender com esta mensagem de Efésios capítulo 6? O que podemos extrair deste texto? Quer saber sobre isso? Então fica comigo. Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a estar se inscrevendo no meu canal. Ative o sininho, deixe o seu like. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Ao fazer isso, você vai estar recebendo as notificações com relação às nossas aulas que serão postadas. Você que ainda não participa do nosso grupo EBD com João Gomes, você pode estar participando. Lançamos aí um grupo onde nós discutimos assuntos com relação à lição ou respondemos dúvidas com relação a alguns assuntos nas quais muitas pessoas têm dúvidas, e isso tem sido edificante. Ali trocamos conhecimento, trocamos ideias e assim passamos a conhecer mais os irmãos. Se você quiser fazer parte do grupo EBD com João Gomes, você pode nos mandar sua solicitação. O meu contato está aí na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Esses dias escolheram um tema muito importante chamado escatologia. Eu vou estar dando somente uma aula, sobre o milênio, que dentro de alguns dias vai estar à disposição somente dos inscritos, ok? Somente daqueles que se inscreveram no canal. Então, vamos começar aqui a nossa aula. O texto base está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso assunto vai estar pautado nesta realidade. Nós vamos falar hoje sobre preparação para a batalha, que está no capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Nós vamos falar sobre o fortalecimento, que está no versículo 10. Sobre o conhecimento, que está no versículo 10 e 11. E sobre capacitação. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar. O segundo ponto que nós vamos tratar aqui na lição é o campo de batalha. Ou seja, nós temos aqui o ponto 2.1, que vai falar sobre o lugar do combate, que está no versículo 12. No ponto 2.2, nós vamos falar sobre os inimigos nesse combate, que está no versículo 11 e 12. O ponto 2.21, nós vamos falar sobre o diabo, tá? No versículo 11. No ponto 2.2, nós vamos falar sobre as hostes espirituais da maldade, que está no versículo 12. Fica comigo. É sobre esses pontos aqui que nós vamos tratar, ok? Sobre esses pontos aqui que nós vamos tratar. A preparação para a batalha, que está no capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Isso é um ponto muito importante. A primeira mensagem que nós temos aqui, no versículo 10, no versículo 11, é uma mensagem importantíssima, tá? Então, qual é a primeira coisa que nós temos aqui? Vou usar esse espaço aqui mesmo. Que ninguém entra em uma batalha, tá? De qualquer forma. Ninguém entra em uma batalha de qualquer maneira, tá, ok? Então, precisa primeiro haver uma preparação para a batalha. E o que isto requer? Requer estratégia. É isso que o texto está nos dizendo. Primeiro ponto, que ele requer estratégia, né? E preparação.
Ninguém entra em uma batalha sem preparação e sem estratégia. A preparação e a estratégia são pontos importantíssimos e isso requer muito cuidado. Tá? Isso é um ponto importante. Então a preparação para a batalha e estratégia são pontos importantes para a batalha. Agora, o que esta preparação para a batalha requer além de estratégia e preparação? Como fazer, como se preparar? Como se preparar? Então, o apóstolo Paulo vai começar a dissertar sobre esse assunto, porque a batalha, ela exige preparação e estratégia, que são cuidados indispensáveis para a batalha. Aí o apóstolo Paulo agora vai começar, abordando aqui esse ponto, a mostrar e a trazer em evidência como é que o cristão se prepara e possui estratégia, isto é, que revela os cuidados indispensáveis dos santos ou do cristão. Por quê? Se não houver preparação, estratégia e um cuidado indispensável, automaticamente não haverá sucesso na batalha. Não haverá sucesso nesta grande batalha em que nós estamos vivendo. Então, como é que o apóstolo Paulo vai começar a falar aqui, a falar aqui nesse ponto? Então ele começa com uma forma muito clara, Ele começa com uma forma muito clara no texto dizendo: "No demais, irmãos meus". Então nós temos aqui uma frase própria do apóstolo Paulo, que é uma frase que expressa um relacionamento pessoal com os irmãos que estavam em Éfeso. Olha a forma que o apóstolo Paulo começa. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está usando uma palavra tipicamente cristã, dentro de um termo bem pessoal, revelando um relacionamento bem pessoal que ele possuía com os irmãos. Ou seja, o termo que Paulo usa é um termo usado para a família, É um termo usado para a família de Deus. É isso que Paulo está usando aqui. Paulo considera os irmãos de Éfeso uma família. Então, nesse capítulo, ele vai começar agora a trazer a mensagem, a trazer de forma clara, independente de cor, independente de raça, independente se é branco, se é azul, se é amarelo, se é vermelho. Paulo aqui está indicando família de Deus. Paulo aqui fala de uma forma muito profunda. Ele se sente irmãos dos irmãos que estavam em Éfeso. Ele se sente, é por isso que ele revela um termo muito pessoal. Então o termo que Paulo usa aqui, Paulo não expressa, Paulo não vê diferença entre branco, azul, roxo, rosa. Paulo não vê diferença entre amarelo. Paulo não vê diferença. Então ele trata os irmãos de Efésios como se fosse sua própria família. Então, olha que detalhe interessante. Paulo começa desta forma, falando da preparação da batalha, da estratégia, que é um ponto importante, e dos cuidados indispensáveis para que haja sucesso na batalha. Agora, como que Paulo vai dar aos irmãos os segredos para estar muito bem nessa batalha? Como que ele vai discorrer isso aí? Como que ele vai preparar esse pessoal para a batalha em suas palavras de forma profunda aqui no texto? Então ele vai para o primeiro ponto aqui, o primeiro ponto. Ele vai falar sobre o fortalecimento. Então ele revela a sua familiaridade com os irmãos, revela que os irmãos de Éfeso são a família com ele, e que tem Deus como Pai. Então olha que detalhe. Ele começa falando sobre o fortalecimento. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Olha o termo que ele começa. No versículo 10. Fortalecei-vos. O que significa fortalecei-vos? Como está escrito no grego o termo fortalecei-vos? Fica comigo. Então Paulo usa um termo grego muito importante aqui. O que este termo fortalecei-vos quer dizer? O que esse fortalecimento quer dizer no grego? No grego é endunamost.
que significa fortaleza, tornar forte. E também há outro termo chamado krataiomai, que significa ser fortalecido. Então a mensagem que nós temos aqui, dentro desses termos importantes, é que Paulo está dizendo que eles devem estar fortes. Por quê? Porque ninguém pode entrar em um campo de batalha, em uma batalha, desfortalecido. Ninguém pode entrar em uma batalha sem estar forte. Ninguém pode entrar em uma batalha incapacitado para ela. Paulo está dizendo aqui, ninguém pode entrar em uma batalha enfraquecido. É isso que Paulo está dizendo dentro aqui desse termo, tá? Endunamosti e krataiomai, né, tem praticamente o mesmo sentido aqui no texto. Que quer dizer ser fortalecido, corroborado. Então Paulo está trazendo a mensagem aqui, olha aí, tem um detalhe aqui. Vocês não podem entrar enfraquecidos em uma batalha. Do que é que vocês precisam? Vocês precisam de poder espiritual para poder entrar nesta batalha. Então Paulo está fazendo um convite. Fortalecei-vos. Não entre enfraquecido em uma batalha. Então o que ele está dizendo? Busque poder espiritual. Tá? Porque é o poder espiritual que capacita o crente contra o inimigo. Que dá força ao crente contra o inimigo. No campo de batalha. Por quê? Porque Paulo sabe que a batalha ela é renhida, tá? Ela requer força, ela requer poder. Então o que Paulo está dizendo? Vocês têm que se fortalecer. Não entre enfraquecido nessa batalha. Aí Paulo agora começa a explicar a fonte do poder, tá? Aonde encontrar essa fonte de poder? Aonde encontrar essa fonte de poder? Então ele vai responder, aonde? No Senhor e na força do seu poder. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Tá? Então ele começa. Então olha o texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então, qual é a interpretação desse texto? A interpretação desse texto é que ele deve ser interpretado aqui espiritualmente. Tá? De forma espiritual. O que ele está dizendo é, não adianta você querer lutar com suas próprias forças. Não adianta você querer entrar com o seu próprio braço. Não adianta você querer confiar em si mesmo. A fonte do teu poder está em Cristo. Ele é a fonte do poder para este campo de batalha. Se você não tem ele como fonte de poder, o endunamosti não vai ser uma realidade na sua vida. O krataiomai não vai ser realidade na sua vida. Porque você vai entrar enfraquecido nesse campo de batalha. Tá? Então a mensagem que temos aqui é que não se trata de um fortalecimento físico. Não se trata de um fortalecimento comum como nós pensamos. Por quê? Porque os nossos inimigos não são físicos. Os nossos inimigos são espirituais, tá? E você não consegue vencer o inimigo espiritual com armas físicas. Não é no grito que nós vamos vencer essa batalha. Não é no braço que nós vamos vencer essa batalha. Então a fonte de poder, tá? A fonte de poder é Cristo. Então, o que implica esse termo fortalecei-vos no Senhor? Implica algo muito importante, porque aqui está falando da nossa posição em Cristo, da nossa posição no Senhor. Aqui está falando de estar posicionado em Cristo. Este é o ponto importante. O nosso posicionamento deve estar em Cristo. E esse é um detalhe muito real. Assim como os membros estão no nosso corpo, assim como os membros, as mãos, os pés, tudo está funcionando, tem que estar funcionando de forma correta. Se nós não tivermos o braço, se nós não tivermos os dedos, né, dos pés, nós não temos equilíbrio. Então, tudo tem que estar funcionando corretamente. Então, nós devemos estar posicionados em Cristo.
É esse o ponto que Paulo está falando aqui. Assim como cada membro está bem posicionado no corpo, nós devemos estar posicionados em Cristo. Então esta é a mensagem que Paulo está trazendo aqui. Então cada coisa tem sua posição. Então nós devemos estar posicionados em Cristo. Então a fonte de poder que temos aqui, que capacita o crente contra os inimigos, é Cristo. Ele é a fonte do poder espiritual. Porque o texto afirma: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, onde se encontra essa força? Onde nós encontramos essa força? Onde nós encontramos esse poder, como diz o texto? Se encontram na fortaleza de Cristo. Então, é em Cristo que nós encontramos esse poder. Segundo ponto, conhecimento, que está no versículo 10, versículo 11. Esse é um ponto importantíssimo. O conhecimento. Olha que detalhe. Então ele vai começar aqui, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então nós temos aqui dois pontos importantes. Dois pontos importantes. Anote agora. São dois pontos que nós precisamos saber. Duas coisas de extrema relevância. No campo do conhecimento, ok? Nós falamos da preparação, agora nós vamos falar do conhecimento. Primeira coisa que o cristão deve conhecer. Ele deve conhecer a armadura de Deus. Que é o quê? O seu equipamento de guerra. Esse é um ponto que o apóstolo Paulo está apresentando aqui no texto. Então, Paulo está fazendo o convite. Paulo está chamando aqui, ó, dizendo, ó, o lutador espiritual deve conhecer o seu equipamento de guerra. Ele deve conhecer a sua armadura. Tá? O seu equipamento pessoal para a batalha. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É por isso que ele diz, ó, por isso que é o convite, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha o texto. Olha o texto. De toda a armadura de Deus. Então ele está chamando a atenção ao conhecimento desse equipamento espiritual para a guerra. Então a primeira coisa que temos aqui, ó, nós precisamos conhecer a armadura de Deus. E o termo revestir é um termo muito importante, tá? O que significa revestir? Olha o texto. O que significa revestir? Qual é o significado deste termo ou dessa expressão? Vestir de novo. O termo revestir é vestir de novo. Esta é a ideia que o texto está nos dando. Essa é a ideia que o texto está nos dando, ó. Revesti-vos. Então a ideia que nós temos é pôr sobre outra. Esta é a ideia que nós temos aqui no texto, tá? Pôr sobre outra. Então todo cristão, ele precisa de suas armas. Ele precisa de suas armas. Só que essas armas, elas são de quem? Elas são de quem? Nós precisamos conhecer o equipamento de guerra que está à nossa disposição. Então é a primeira mensagem que nós temos aqui, tá? Aí você vai ver as especificações deste equipamento no versículo 14 e no versículo 17 do mesmo capítulo. Isso é um detalhe importante, tá bom? Então, é isso que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer a panoplia, tá? Nós precisamos conhecer a panoplia. Por que panoplia? Panoplia é um termo grego, tá? É um termo para armadura. Nós precisamos ter esse conhecimento. Porque a panoplia, tá? Panoplia, ela inclui, panoplia, ela inclui todo equipamento, todas as armas. Não está falando de uma só peça. Não está falando de uma só pecinha. Não está falando só da espada. A panoplia, ela inclui todas as peças que compõem esta armadura. Então esse é um detalhe muito importante. O que significa?
Isso significa que nós devemos estar devidamente equipados para a batalha. Ou seja, todas as peças da armadura de Deus, elas são indispensáveis para a batalha espiritual. Elas são indispensáveis para a luta espiritual. Todo cristão deve estar revestido com essa armadura, tá? Revestido com esta panoplia, revestido com esta armadura que está à nossa disposição. Por isso o texto diz que ela é de Deus. Esse é um detalhe importante. Em segundo lugar, o que nós precisamos saber? Olha o que nós precisamos conhecer, tá? Em segundo lugar, anote agora. Em segundo lugar, ou segundo ponto, que o cristão precisa ter conhecimento nesse mundo espiritual, nesse campo de batalha, é sobre as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos conhecer este campo. Nós precisamos saber sobre esse campo. O que quer dizer as astutas ciladas do diabo? Olha que detalhe que está aqui no texto. Como pode ser aplicado, tá? Como pode ser aplicado essa expressão? Ou quais são os termos originais que nos ajudam nessa expressão? Qual é o termo, tá, no grego para astutas ciladas do diabo? Anotem aí, metodia, tá? Metodia, que quer dizer métodos, tá? Que quer dizer métodos ou astutas e ciladas. O que ele está dizendo? O cristão precisa ter conhecimento desse campo de batalha para conhecer quais são os métodos artificiosos, tá? Ou quais são os meios de engano que o diabo vai usar. Nós precisamos ter este conhecimento. Por quê? Porque para a metodia do diabo, tá, que são os meios artificiosos, os métodos malignos, nós temos a panoplia de Deus que está à nossa disposição. Ou seja, para os métodos malignos, para as astutas ciladas do diabo, para a metodia de Satanás, nós temos a panoplia de Deus, ou seja, nós temos a armadura de Deus à nossa disposição. Então Satanás tem as suas metodias e nós temos a panoplia. Ou seja, ainda que Satanás tenha os seus métodos, o cristão preparado, ele tem todo equipamento de Deus à sua disposição. Agora, o que são, né, essas astutas e ciladas que o texto está nos dizendo? Que o texto está citando aqui. Porque essas ciladas são perigosas. Essas ciladas, elas surgem, olha que detalhe, elas surgem com ares de inocência, mas que são preparadas para nos pegar de surpresas. Elas são como minas no meio do campo de batalha. Elas são como minas onde nós não conseguimos visualizar com o olho natural, somente com os olhos espirituais. Então o cristão não pode, em hipótese alguma, ser pego de surpresa. Tanto isso não pode ser pego de surpresa em 4 esferas espirituais. Primeira esfera, olha, anote aí que isso é um ponto importante. O crente não pode ser pego desprevenido na esfera física. O crente não pode ser pego desprevenido na esfera moral. O crente não pode ser pego desprevenido na esfera material e nem na esfera espiritual. Isso é um detalhe importante que está dentro do campo desse conhecimento. Tá, ok? Agora, terceiro ponto. Primeiro ponto, a capacitação. Primeiro ponto, ponto 3. Capacitação, que está no versículo 11. Olha aí, ó. O que está escrito no versículo 11? Olha aí de novo, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que este verbo quer dizer? Olha aqui que detalhe. O que este verbo quer dizer? O verbo poder. Qual é a conotação que temos aqui?
Mais uma vez, qual é a conotação? Ele tem a ver com capacitação espiritual para a batalha. Está aqui, ó, versículo 11. Por quê? Se olharmos para o mundo militar, nós vamos ver alguns pontos importantes. Tá? Olha que detalhe. Os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra, para a defesa e para o ataque. Assim também ocorre no plano espiritual. A igreja é o quartel-general onde o soldado de Cristo é preparado e capacitado para a batalha espiritual. Nosso general é Cristo. E o Espírito Santo é o instrutor que capacita o crente para a batalha. Então aqui nós estamos tratando de capacitação intelectual. Olha aí. Aqui está tratando de capacitação espiritual. Ou seja, como é que nós somos preparados para essa batalha? Nós somos preparados para essa batalha pela palavra. Ou seja, é a palavra de Deus que nos habilita para esse combate. É isso que significa este verbo poder aqui no versículo 11. Olha aí. Isso é um detalhe muito importante. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Tá? Esse verbo poder aí, tá, está dentro desse termo aqui, ó, para que possais estar firmes. Aqui, ó, no texto. Agora vamos para o campo de batalha. Versículo 11 e versículo 12. Anotem aí, ó, anotem aí. O campo de batalha, olha aí, toda batalha tem seu campo de ação e envolve aspectos próprios, tá? De uma grande guerra, ou seja, o lugar de combate, como lugar de combate. Fica comigo. Então o que nós temos aqui? Nessa batalha espiritual, nesse campo de batalha, nós temos todos os aspectos próprios de uma guerra. Por quê? Por quê? Nós temos os inimigos, olha que detalhe, a estratégia, as armas de defesa e de ataque. Então todos os aspectos de uma guerra nós temos aqui nesse texto. Então nós precisamos de estratégia, nós precisamos conhecer o campo de batalha que nós estamos. Então tudo isso aí envolve uma batalha. Isso é um ponto importante de se entender. Outro ponto. O campo de batalha espiritual não se limita a uma área geográfica. Olha aí, ó. Não se limita a uma área geográfica. E também terrena. Por quê? Porque aonde o reino de Deus estiver, haverá batalha. Aonde o reino de Deus estiver, haverá combate, haverá luta. Tá ok? Então, ou seja, onde estiver um cristão que serve a Deus, haverá um combate. Esse lugar se tornará um campo de batalha. Esse é um ponto importante aqui. Agora, detalhe, a nossa luta não é humana. A nossa luta não é humana. Não é humana. Agora nós temos um termo aqui muito importante, ó. Tá? Porque o versículo 12, agora já avançando para o versículo 12, o versículo 12 diz o quê? Que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Nós temos todos os aspectos de uma batalha aqui, tá? E aqui nós temos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os inimigos espirituais. Olha que detalhe importante, tá? Nós vamos ver aqui a palavra lugar, tá? O termo aqui que nós vemos no texto lugar aparece no grego como palé, ou seja, está indicando o tipo de luta individual, ou seja, corpo a corpo. O que Paulo está dizendo aqui com este termo? O que Paulo está falando aqui com esse termo? Olha que detalhe. Qual é a mensagem que nós temos aqui? Paulo usa esse termo baseado no tipo de luta que havia nos jogos gregos e posteriormente nas arenas romanas, onde os lutadores lutavam corpo a corpo até a morte de um dos oponentes. O que Paulo está usando aqui com esse termo carne e sangue no versículo 12? É que não se tratava de uma batalha carnal ou material. É isso que ele está dizendo. Tá? Agora aqui, ó,
Ponto 2.1. O lugar de combate. Onde é o lugar de combate? Nos lugares celestiais. Aqui está muito claro, tá? O lugar de combate é nas regiões celestiais. Ou seja, indica os lugares onde Satanás e suas hostes habitam e comandam toda a sua guerra contra Deus e contra os remidos, os inimigos nesse combate, tá? Quem são os inimigos nesse combate? O diabo, as hostes espirituais da maldade. Olha aí que detalhe, hein? O diabo e as hostes espirituais da maldade. E nós vamos ver aqui dois tipos de ordens angelicais de Satanás que designam o espírito que exerce atividades de comando sobre outros demônios contra os remidos. Quem são esses? Principados e potestades. São os dois tipos de batalha, são os dois tipos de ordens angelicais que o texto vai nos revelar aqui. Tá? São os inimigos desse combate. E também o diabo. Tá? O diabo é ele quem encabeça tudo isso no mundo espiritual. Ele é a antiga serpente. Então, nós não podemos esquecer esse detalhe. Tá? Olha outro ponto, no campo de batalha. As hostes, então nós temos o lugar de combate, os inimigos nesse combate, tá? Que é o diabo com todas as suas hostes angelicais, com todos os seus anjos. Nós temos aqui o diabo, e nós temos as hostes espirituais. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Isso é um ponto importante. O que nós temos aqui no texto? Qual é a mensagem que nós temos aqui no texto? Que nós lutamos contra os governadores desse mundo tenebroso. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, concluindo aqui este ponto, eu estou encerrando aqui esta aula, que o meu companheiro aqui não está passando muito bem, então por isso que eu dei uma acelerada aqui. Preste bem atenção, eu já estou encerrando aqui. O companheiro que me ajuda aqui na câmera está passando mal aqui, ó. Então, vou encerrar aqui agora e vamos terminar essa aula. Qual é a mensagem do apóstolo Paulo concluindo esse ponto? Então, Paulo deixa um imperativo. Após falarmos sobre tudo isso, sobre o campo de batalha, o lugar de combate que é as regiões celestes, os inimigos nesse combate, o diabo, as hostes espirituais, Paulo deixa uma ordem que está no imperativo, que está no versículo 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo ordena a posse dessas armas como imperativo. Fica conosco, continue assistindo a nossas aulas e Deus te abençoe.